Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Clarice Lispector, este grande acontecimento da literatura feminina do século XX no Brasil. A Clarice é cercada de grande mistério, a sua literatura é uma literatura bem introspectiva, é por isso que ela é classificada como prosa intimista. É uma prosa intimista porque Clarice ela é uma escritora, segundo a crítica, uma escritora não factual. O que significa isso? Ela não prefere os fatos, não prefere narrar ações, de maneira assim, muito violentas, mas ela gosta mesmo daquela tessitura para dentro. É aquela coisa de ir desvendando a lógica dos pensamentos, do raciocínio, da metafísica, das filosofias que ela mesma observa à sua volta. Então a Clarice ela é uma escritora que, num primeiro instante, ela pode enganar, para o bem ou para o mal. Às vezes pensamos que ela é muito fácil, porque a linguagem aparentemente é simples, mas não é. Ela é bastante filosófica. E por outro lado, também podemos pensar que ela é muito hermética, muito complicada, mas alguns textos dela são bastante acessíveis. Então é uma questão de conviver com Clarice. Clarice tem que ser lida mesmo, Mas, para pensar um pouquinho nas suas características mais importantes, há algumas palavrinhas-chave quando estudamos Clarice que valem a pena ser bem interpretadas. Clarice, então, sendo uma prosadora de natureza mais intimista, é claro que ela se volta para aspectos como o chamado fluxo de consciência. O fluxo de consciência é uma espécie de avalanche de pensamentos pela qual, passa uma personagem por essa avalanche de pensamentos para poder tentar organizar os seus pensamentos. Ela pega geralmente personagens bem cotidianas, do universo urbano, E essas personagens geralmente são donas de casa, um professor, aluno, uma moça, duas amigas. Então são personagens cotidianas que acabam sendo inseridas numa situação limite, numa problemática, na qual ela tem que pensar, e dessa situação limite a personagem parte para esse tal de fluxo de consciência, que é essa avalanche de pensamentos, até atingir a famosa epifania clariciana. Bem, a epifania, que acontece quase em todos os textos de Clarice, é essa revelação, esse insight que a personagem tem, olhando para a sua própria vida e tentando compreender qual o seu papel no mundo ou naquele momento. E Clarice ela faz esse trabalho de investigação que aparentemente é muito demorado, Ela vai colocando aquela personagem cotidiana, inserindo essa personagem numa situação limite e a personagem se descobre no momento de epifania. Então essa movimentação toda em Clarice, a gente conhecendo, pelo menos esse comportamento da literatura dela, a gente acaba compreendendo melhor por que Clarice foi considerada uma escritora tão introspectiva, tão filosófica e extraindo tudo isso de temas aparentemente comuns. Houve quem dissesse que Clarice era uma escritora feminista. Não é o caso. É que o universo da mulher é mais apresentado nas suas obras. Mas ela não chega a ser, não, uma escritora feminista, panfletária a respeito das questões femininas. É que o universo feminino é mais conhecido para ela. E ela analisa de maneira geral a existência por meio, muitas vezes, do universo feminino. Então, das obras mais importantes dela, A Hora da Estrela, que foi a última obra que Clarice escreveu, passa a ser aquela mais requisitada hoje em dia nos vestibulares. Esta ainda tem um pouco mais de ação, mas é uma obra que tem bastante, no início, bastante reflexão metafísica. E a primeira obra dela, Perto do Coração Selvagem, é uma obra que já anunciava toda essa investigação metafísica, psicológica também, que a Clarice faz em suas personagens e, de maneira geral, analisa toda a temática existencial. Então, um pouquinho só de Clarice para vocês. Em outra ocasião, podemos analisar o livro A Hora da Estrela. Até mais!